Ouça o som, não o clamor organizado de um exército marchando em cadência, mas o grito primal, a quebra da razão, o som da carne contra o aço, misturado ao cheiro metálico e quente do sangue derramado. Este é o som da guerra em seu estado mais puro, a manifestação de um poder que a humanidade teme e, paradoxalmente, idolatra. Vivemos hoje num desamparo emocional profundo. A sociedade moderna nos ensina a esconder a raiva, a engolir o ímpeto, a fingir que a agressividade não reside em nossos ossos. Mas essa energia vital não morre. Ela apenas se corrói nas sombras, esperando o momento de explodir numa fúria irracional e devastadora, deixando-nos órfãos do autocontrolo. Os gregos antigos, mestres na catalogação da alma humana através dos seus deuses, deram a essa força um nome divino e terrível: Ares. Ele não é o herói virtuoso que luta por justiça ou estratégia. Ele é a personificação da chacina, o massacre, o prazer insaciável do combate pelo combate. É a força bruta que se deleita na destruição. Ares era o menos amado no panteão olímpico, um deus de beleza selvagem e impressionante, mas de temperamento destrutivo e incontrolável. O próprio Zeus, o soberano do Olimpo, manifestava desprezo por este filho turbulento, chegando a dizer que Ares era o mais odioso de todos os deuses que habitavam o monte. E é exatamente nessa rejeição divina que reside a chave para a nossa própria psicologia. Se os deuses desprezam a fúria cega, como podemos nós mortais domesticá-la? Nosso desafio, nesta jornada mítica, não é eliminar Ares, o que seria impossível, mas sim compreendê-lo e integrá-lo. Ele é o arquétipo da agressividade necessária para a afirmação do eu, a centelha que nos impede de ser covardes, a força que nos permite erguer limites. Mas, sem direção e sem propósito consciente, essa centelha incendeia o mundo, começando pelo nosso próprio mundo interior. Vamos mergulhar no mito de Ares, guiados pela sabedoria que transcende o campo de batalha, para descobrir por que a força bruta, quando não é temperada pela consciência, transforma-se em veneno. Ares, o deus com a armadura manchada de sangue, é o espelho que revela o que fazemos com a nossa dor e o nosso poder. Ele é a força bruta que precisamos urgentemente aprender a refinar, transformando a raiva destrutiva na coragem protetora. Prepare-se para conhecer o impulso que reside em cada um de nós, o grito silencioso que exige ser reconhecido para não nos destruir. Esta é a lenda de Ares, a fúria que busca propósito, e a razão pela qual o deus da guerra se torna essencial para a nossa paz interior. Ares é o filho de Zeus e Hera, nascido da união tempestuosa, e muitas vezes ressentida dos reis do Olimpo, o que talvez já prenuncie sua natureza caótica. Ele é, em essência, o instinto de luta puro, desprovido de qualquer cálculo moral ou estratégico. A mitologia grega é cuidadosa ao distinguir Ares de sua irmã, Atena. Enquanto Atena representa a guerra justa, a tática, a disciplina e a defesa da civilização, Ares representa a híbris da batalha, o massacre, a sede de sangue que ignora aliados e inimigos em prol do caos. Ele não tem lealdade à causa, apenas ao combate em si. Seu prazer reside no barulho ensurdecedor, no choque das armas e no terror que ele inspira. Sua comitiva é reveladora. Ele raramente caminha sozinho. A seu lado marcham figuras terríveis, que são projeções diretas da psicologia do pavor. Estão sempre presentes. Deimos, a personificação do pavor, e Phobos, o medo. Estes não são meros ajudantes. São os catalisadores do pânico que Ares deseja instilar nos corações dos homens. Ares é a manifestação daquela parte de nós que, quando se sente ferida, atacada ou acuada, não busca resolver o conflito ou proteger-se com inteligência, mas sim destruir tudo ao redor numa explosão de dor e retaliação cega. Essa fúria é tão descontrolada que, nos campos de Troia, ele chega a lutar ao lado dos troianos e, em seguida, dos gregos, movido apenas pelo fervor do momento e não por uma aliança duradoura. Sua impulsividade o torna previsível e, ironicamente, vulnerável. Ele é frequentemente ferido, humilhado e derrotado por Atena, a inteligência fria, que sempre supera a força bruta desordenada. A lição é clara.
A força sem mente é facilmente subjugada. O conflito central que define Áries é a sua própria incapacidade de moderação. Ele é o motor da discórdia. Lembremo-nos de um dos seus episódios mais infames, a punição de Sísifo. Áries, em seu eterno desejo por guerra, aprisiona Tânato, o deus da morte, impedindo que qualquer mortal morresse na terra. O resultado não foi a celebração da vida eterna, mas o caos absoluto. Os feridos não podiam descansar, os moribundos não encontravam alívio, e a guerra, que era o prazer de Áries, perdeu o seu propósito, pois o risco da morte havia desaparecido. A ordem do cosmos estava em frangalhos. Este mito ilustra perfeitamente o problema do Áries interior. Se a nossa agressividade é totalmente solta e irrestrita, ela não apenas destrói os outros, mas destrói também a própria estrutura da vida e do significado. A fúria cega, sem limites ou consequências, torna a existência insuportável e estéril. A intervenção dos outros deuses foi necessária para libertar Tânato e restaurar o ciclo natural. Áries, o amante da desordem, precisava ser contido para que a própria guerra pudesse ter algum sentido. Mas há um segredo, um paradoxo que a mitologia grega nos oferece como chave para a cura. A fúria de Áries, por mais destrutiva que fosse, encontrou um contraponto que a mitologia insiste em nos mostrar: seu amante favorito, a deusa que representa o oposto de seu ser. Este é o ponto de inflexão mais fascinante e instrutivo do mito de Áries. A sua união com Afrodite, a deusa do amor, da beleza e do desejo. À primeira vista, essa união parece ser a mais improvável das combinações. Como pode o massacre, Áries, encontrar atração na beleza e na doçura, Afrodite? O mito não apenas os une, mas os coloca como amantes constantes, numa relação clandestina que desafia a ordem social do Olimpo, já que Afrodite era casada com Hefesto. Essa união ilícita, no entanto, é a revelação psicológica profunda. Como o estudioso Junito de Souza Brandão aponta, a agressividade não deve ser simplesmente eliminada ou reprimida. Ela precisa ser abraçada e temperada pelo amor e pela beleza. Se a força de Áries for completamente isolada, ela se torna destrutiva, mas se ela for integrada à capacidade de Afrodite de valorizar e desejar a vida, a força se transforma. Dessa união de opostos, nasceu uma divindade crucial: harmonia. A harmonia é o resultado da paixão entre a guerra e o amor. Isso nos ensina que a verdadeira paz não é a ausência de conflito, a covardia, mas sim o equilíbrio dinâmico, a coragem. A agressividade, Áries, temperada pelo desejo de preservar o que é belo e amado, Afrodite, resulta na capacidade de defender a ordem e a integridade, harmonia. O ponto de viragem do mito não está na derrota de Áries, mas na sua aceitação de que a fúria precisa de um propósito além da mera destruição. Ele precisa de Afrodite para que sua força encontre um alvo digno, transformando o impulso cego de matar no impulso sagrado de proteger. Áries, portanto, atua como o arquétipo da agressividade necessária para a afirmação do eu. Sem essa força interior, seríamos figuras passivas, incapazes de estabelecer limites, de dizer não ao que nos prejudica, ou de lutar por um ideal. Seríamos covardes. Contudo, com Áries em excesso, descontrolado e desassociado de Afrodite, nos tornamos tiranos, destrutivos para nós mesmos e para os outros. O desafio humano, como nos ensina a análise profunda, é transformar a fúria bruta de Áries em força de vontade guiada pelo coração. Nós nos sentimos órfãos do autocontrolo, porque não sabemos o que fazer com a nossa raiva. Tentamos escondê-la, negá-la, até que ela explode como um Áries totalmente descontrolado, arruinando relacionamentos e planos. Reconhecer o seu Áries interno, o impulso de lutar, de reagir, de se afirmar, é o primeiro passo para não ser escravo dele. A energia da raiva é sagrada, pois é a energia da mudança, desde que saiba a quem ela serve, a destruição ou a proteção da sua própria harmonia. A agressividade, quando integrada, torna-se a coragem de enfrentar a adversidade. Ela se torna a determinação para construir a vida que desejamos, combatendo as forças internas e externas que tentam nos sabotar. O mito de Áries e Afrodite é, em última instância, uma lição sobre a alquimia emocional.
A força mais destrutiva pode ser transformada no pilar da integridade e da beleza, se for abraçada pelo amor. O eco do mito de Áries ressoa com urgência na nossa era, frequentemente chamada de Idade de Ferro, marcada por conflitos incessantes e pela brutalidade desordenada. Olhamos para o mundo e vemos Áries solto nas manchetes. A violência sem propósito, a raiva nas redes sociais, a incapacidade de diálogo. Mas o mito nos lembra que o campo de batalha mais importante não está lá fora. Ele está dentro de nós. A fúria descontrolada que vemos no mundo é apenas a projeção da nossa incapacidade coletiva de integrar o nosso próprio Áries. Se continuarmos a reprimir a agressividade, ela continuará a nos dominar de forma sombria e explosiva. A lição final do Deus da Guerra é que a força é inevitável, mas a destruição é opcional. A verdadeira vitória não é subjugar o inimigo, mas sim subjugar a própria fúria, transformando-a em disciplina e coragem para defender a harmonia que criamos. Áries luta com o corpo, com o ímpeto, com o ferro e o sangue. Ele é o poder bruto e visceral. Mas existe uma deusa que vence as guerras com a mente, que é sua irmã e sua rival constante. Ela é a única que consistentemente o derrota, transformando o caos em estratégia. No próximo capítulo desta jornada mítica, vamos conhecer a deusa que nasceu não do ventre, mas da cabeça de Zeus, Atena. Por que ela representa a sabedoria estratégica e como a inteligência é a nossa melhor arma contra o caos desordenado de Áries. Prepare-se para descobrir como a mente, e não o músculo, define a verdadeira vitória. A mitologia, em sua sabedoria multicamadas, não nos apresenta Áries apenas como o deus da carnificina, mas como o arquétipo da energia bruta que é inerente à existência. É imperativo agora explorar a sua conexão com o que a cultura grega chamava de Trácia, o território selvagem e indomável ao norte, onde ele era venerado sem o desprezo que recebia em Atenas. Áries é a essência da fronteira, a força que se recusa a ser moldada pelas leis da polis ou pela lógica civilizada. Ele representa o espírito indomável, que exige o sacrifício do conforto em nome da autenticidade e da prova de valor. A sua energia é a que impulsiona os ritos de passagem e as iniciações, momentos em que o indivíduo deve enfrentar o perigo sem a proteção da comunidade, provando a si mesmo que possui a fibra para sobreviver e se afirmar. Ademais, é fundamental considerarmos a dimensão de Áries como a personificação do direito de existir ativamente, de ocupar espaço no mundo. A agressividade, nesse sentido, é a assertividade. Quando a sociedade nos treina para sermos excessivamente passivos, para evitar o conflito a todo custo, o Áries interno não desaparece. Ele é forçado para a sombra. Lá, ele se manifesta como ressentimento, violência passiva ou, mais perigosamente, como autossabotagem. A incapacidade de Áries de se expressar de forma construtiva leva à destruição externa. A nossa incapacidade de reconhecer a nossa força de Áries leva à destruição interna. Pensemos na dificuldade moderna de estabelecer limites claros. A incapacidade de dizer não é a covardia, a negação do Áries protetor. O preço da passividade crônica é a erosão da alma, a sensação de ser constantemente invadido e desrespeitado. A força de Áries, quando canalizada, é o escudo que protege a integridade do ser. No entanto, surge uma distinção crucial que separa a divindade da guerra do herói que a usa. A diferença entre a audácia e a bravura. Áries é audacioso. Ele se lança ao combate sem ponderar as consequências, movido por um fervor irracional. Ele ignora o medo, o que o torna imprudente e, frequentemente, perdedor. O verdadeiro herói, contudo, manifesta a bravura, que é a ação empreendida apesar do medo. A bravura é o Áries interno guiado pela razão e pela moralidade. A estratégia de Atena. O mito nos ensina que o poder puro de Áries deve ser um recurso a ser convocado, não um mestre a ser servido. Quando você se depara com um desafio que exige que você se erga e lute, seja por uma causa, uma crença ou sua dignidade, você não precisa se tornar Áries em sua fúria cega, mas sim invocar a sua capacidade de luta, transformando o impulso destrutivo em foco inabalável. Outra faceta,
frequentemente subestimada, reside na prole de Áries, que revela a natureza das forças que ele engendra. Ele é, por exemplo, o pai das Amazonas, as guerreiras que viviam à margem da sociedade patriarcal grega, representando uma força feminina que se recusava a ser subjugada. As Amazonas são a prova de que a energia de Áries não é exclusivamente masculina, mas sim a manifestação da força marginalizada, da rebelião necessária contra estruturas opressivas. Áries é o patrono dessas forças que desafiam o status quo civilizado, o poder que irrompe quando a ordem se torna tirania. Ao considerarmos a nossa própria vida, Áries nos questiona: quais são as estruturas internas ou externas que você precisa desafiar? E qual a medida de força que você está disposto a empregar para conquistar a sua soberania? A força de Áries, quando assume essa roupagem de rebelião, torna-se o catalisador para a justiça e para a renovação de paradigmas estagnados. Ele é a chispa que impede o mundo de se acomodar na inércia, exigindo que o crescimento seja conquistado e não apenas recebido. O mito de Áries é um lembrete. A vida exige que lutemos, mas a sabedoria exige que saibamos pelo que vale a pena lutar e, crucialmente, como lutar sem nos tornarmos a própria destruição que combatemos. Ao contemplarmos este panorama mítico, percebemos que a verdadeira batalha não se trava na planície arenosa de uma guerra externa, mas sim nos corredores silenciosos da alma. A força que exploramos, vestida em bronze e gritos, não é algo a ser extirpado, mas sim uma torrente de energia vital que exige um dique e um canal. O desafio não reside em negar o impulso primal, mas em reconhecer a sua origem e direcionar o seu destino. Se essa potência for deixada à mercê da sombra, ela se torna o próprio veneno que destrói as fundações do ser, corroendo a capacidade de construir e manter laços significativos. O que emerge deste cruzamento de forças divinas é a compreensão de que a violência, em sua forma mais pura, é apenas poder sem propósito, um motor sem volante. Para que a força se eleve ao patamar da virtude, é necessário que ela se harmonize com a apreciação do que é valioso, do que merece ser preservado. É a alquimia da fúria que, ao ser tocada pela consciência do belo e do duradouro, se transmuta em coragem inabalável, em resiliência fundamental. O mito nos oferece um mapa para essa transfiguração, mostrando que o ímpeto destrutivo, quando acolhido e orientado, torna-se a espinha dorsal da integridade pessoal. É nesse ponto de convergência que a agressividade deixa de ser um fardo e passa a ser uma ferramenta de construção e de defesa, um recurso que garante a sobrevivência do eu autêntico num mundo de pressões constantes. A domesticação dessa força não implica a sua castração, mas sim o reconhecimento de sua natureza sagrada e a exigência de um propósito elevado. Refletindo sobre esta jornada, somos convocados a um exame rigoroso das nossas próprias reações internas. Onde depositamos a nossa força? Ela está a serviço da discórdia e da reação impulsiva, ou se manifesta como o vigor necessário para erguer os limites da nossa dignidade e proteger o jardim da nossa alma? Desdobrando estas vertentes, tornamo-nos conscientes de que o poder, por si só, é uma matéria-prima neutra. Ele adquire a cor e a forma da intenção que o maneja. A grande revelação é que a força bruta não é suficiente para a sobrevivência em complexidade. Ela é o motor, mas precisa de um leme, de uma bússola interna que aponte para a coerência e para a eficácia. É vital compreender que, ao invés de tentar sufocar o rugido interior, aprendemos a modular seu volume, garantindo que ele se manifeste como um grito de afirmação e não como um lamento de desespero. O legado dessa energia, portanto, não é a lista de suas vítimas, mas a revelação de que a nossa capacidade de agir no mundo é intrinsecamente ligada à nossa capacidade de defender o que amamos e o que somos. A força que destrói sem propósito é apenas um acidente da natureza. A força que protege e constrói é a manifestação da vontade consciente em ação. Assim, a lição não se encerra na aceitação da nossa capacidade de destruição, mas na exigência de que essa capacidade seja refinada. A espada em brasa deve ser empunhada por uma mão que conhece o tempo e o alvo. A verdadeira mestria não reside na potência do golpe, mas na precisão cirúrgica de sua aplicação. É este o ponto onde o caminho da força se cruza inevitavelmente com o caminho da sabedoria. A força sem guia é um ciclone.
A força guiada é a fundação de um império duradouro, seja ele pessoal ou coletivo. A próxima etapa de nossa reflexão nos levará ao polo oposto desta equação, ao domínio onde o poder reside na mente e onde a batalha é vencida antes mesmo de a primeira arma ser brandida. A fúria encontra seu contraponto na frieza calculista, e a impulsividade cede lugar ao plano, completando o círculo da autossupremacia. O fogo de Ares, que ardeu através dos séculos nos campos de batalha da mitologia, não é um vestígio do passado, mas a manifestação eterna de uma energia que se recusa a ser silenciada, a agressividade inerente à própria vida. Aprendemos que essa força, quando destituída de propósito e abandonada à sua própria sede de caos, transforma-se no veneno que o próprio Zeus despreza. Ela nos torna tiranos de nossas próprias emoções e destrói as pontes que nos ligam ao mundo. Contudo, o mito nos oferece uma revelação de profunda esperança e complexidade. O poder bruto não precisa ser aniquilado, ele precisa ser transmutado. O deus da guerra, em sua união paradoxal com Afrodite, ensina-nos a alquimia da alma. A fúria cega, quando tocada pelo desejo de preservar o que é belo e amado, converte-se em coragem inabalável. A harmonia, filha desta união sagrada, não é o silêncio da ausência de luta, mas sim o equilíbrio dinâmico alcançado através da força consciente. É a capacidade de erguer o escudo e empunhar a espada, não para ferir indiscriminadamente, mas para proteger a integridade do ser e a ordem que valorizamos. O desamparo que sentimos na modernidade, essa orfandade do autocontrole, advém justamente da nossa falha em reconhecer e honrar o Ares interno. Tentamos sufocá-lo, temendo a sua potência, mas ao fazê-lo, apenas garantimos que ele ressurja na forma de ressentimento subterrâneo, de explosões irracionais, ou da covardia que nos impede de estabelecer os limites vitais para a nossa saúde mental e emocional. A prática da vida, inspirada por este arquétipo, é um exercício contínuo de soberania. Exige que nos tornemos mestres na arte de transformar o ímpeto destrutivo em intenção focada. A energia da raiva, que é pura força de reação, deve ser elevada à condição de força de vontade, servindo à construção e à defesa, e não ao mero desmantelamento. O verdadeiro poder reside em ter a capacidade de destruir, mas escolher usar essa força para afirmar, para proteger, para construir. É a diferença crucial entre a audácia imprudente de Ares e a bravura consciente do herói que age com o coração e a mente alinhados. O legado final do deus da guerra não é o cheiro de pólvora, mas o calor da forja. Ele nos lembra que a existência é uma afirmação constante, uma luta para manter a nossa forma e o nosso valor contra as forças entrópicas do universo. A força está em nós, inevitável e vital, mas o destino dessa força, se ela será uma ferramenta de caos ou um pilar de integridade, é uma escolha exclusivamente humana. A espada de Ares deve ser empunhada, mas não pode ser cega. Ela exige um guia, uma estratégia, uma visão que transcenda a névoa da batalha. A jornada que nos aguarda, portanto, é a busca por esse guia. Se Ares nos deu a fundação de ferro, precisamos agora erguer a estrutura com precisão. A força bruta é o motor, mas a sabedoria é o volante. No campo de batalha da existência, a vitória duradoura não pertence àquele que grita mais alto ou que golpeia com maior fúria, mas àquele que sabe quando e como aplicar sua força com inteligência e propósito. A prática verdadeira começa agora, a de transformar o rugido impulsivo na voz de comando, orientada pela mente. A força sem sabedoria é apenas ruído. A força aliada à estratégia é a fundação da verdadeira maestria. Nós nos sentimos órfãos porque não sabemos o que fazer com a nossa raiva. Tentamos escondê-la até que ela explode como um Ares descontrolado. Junito Brandão ensina-nos que reconhecer o seu Ares interno é o primeiro passo para não ser escravo dele. A força de lutar é sagrada, desde que saiba a quem ela serve. A destruição ou a proteção da sua própria harmonia. Ares luta com o corpo, mas existe uma deusa que vence as guerras com a mente. No próximo vídeo, vamos conhecer a irmã e rival de Ares, Atena. Por que ela nasceu da cabeça de Zeus?
E como a sabedoria estratégica é a nossa melhor arma contra o caos da Idade de Ferro. Prepare-se para conhecer a inteligência em combate.